Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Estamos em mais uma noite reunidos. É claro que nós aqui transmitindo para vocês em suas casas, em seus lares. E é um prazer mais uma vez estar em comunhão com vocês. E nessa noite, uma noite que nós iremos mais uma vez estudar a palavra do Senhor, mais um estudo de célula. Queremos muito que o Espírito Santo fale ao seu coração, fale à sua vida, que você seja edificado em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Que Deus abençoe o nosso momento, que a gente vai tirar hoje para falar um pouquinho do amor do Senhor, da sua palavra e do seu cuidado conosco. E eu peço que os irmãos estejam atentos. O Senhor tem uma palavra para você nesta noite. Nós estamos aqui para falar aos seus corações. Amém? Que Deus abençoe cada um. E logo, logo estaremos, com novidades, irmãos. Aqueles que estão lá ligadinhos no grupo já estão sabendo os nossos sonhos, nossos projetos, nossos planejamentos para daqui a pouquinho. É só bênção. Então, fica ligadinho, irmãos. É isso aí, meus queridos. Vamos orar para começar, então? Pai, Amém. nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos em comunhão, em aprendermos da sua palavra, em podermos falar dela, Senhor Jesus, porque essa é a nossa vontade, mas sabemos que acima da nossa vontade é a sua. Senhor, que nessa noite todos nós sejamos edificados pelo poder da tua palavra, poder de nos converter, de nos transformar, de nos libertar, Senhor. Que sejamos livres essa noite, Senhor, de toda falta de conhecimento e ignorância espiritual. Que o estudo dessa noite nos aproxime do Senhor, porque nele falaremos da tua palavra, Senhor. E que ela, Senhor Jesus, traga a libertação a todos, em nome de Jesus. Meus queridos, essa noite nós vamos tratar sobre passos para grandes conquistas. Eu creio que todos desejam isso, grandes conquistas, E nós vamos ver um texto hoje de de Juízes, no capítulo 7, onde nós vemos a história de um grande homem, um grande herói da Bíblia, e o nome dele é Gideão. Amém? E Gideão, ele recebeu um desafio, enfrentar e derrotar os midianitas. Um desafio enorme, pois quando Deus chama alguém, Ele não chama para fazer um piquenique ou um passeio, mas Ele sempre diz: eu tenho algo que você precisa fazer. E o desafio de Gideão foi grande. Quando Deus propôs a Gideão, ele disse: quem sou eu? Sou o menor na casa de meu pai, eu não tenho capacidade nenhuma e os midianitas estão muito, muito bem armados. Quando somos feridos ou magoados, enterramos nossa identidade e capacidade no Senhor. Feridos não avançam, retrocedem. A ferida de Gideão era a sua identidade naquele momento. E Deus disse: eu vou com você, homem valente. Acho que Gideão não acreditou. Meus queridos, assim somos nós também, nossa vida diária. Somos impulsionados, direcionados pelo Senhor, somos encorajados por eles a lutar, a conquistar, a vencer, e por muitas e muitas vezes não é isso que fazemos. Por muitas vezes nós desacreditamos de nós mesmos e acabamos desacreditando também do Senhor, já que a palavra de bênção, de incentivo, vem dele para as nossas vidas. Deus nos faz vencedores. Ele nos quer vencendo em toda e qualquer situação. Claro que muitas vezes o vencer de Deus não corresponde ao que nós achamos que é vencer, não é? Por exemplo, no Evangelho, aquele que é vencedor é aquele que toma um tapa do lado da face e oferece a outra. Alguém pede para andar uma légua, ele anda duas. E não é o tipo de vitória que a gente está acostumado a ver por aí. Mas que Deus tem vitória, sim, tem para nós, que Ele nos encoraja a vencer, sim. E nós temos passos, e nessa noite vamos dividir com vocês, usando a história de Gideão, para que você conquiste, para que você vença os seus inimigos. Que por muitas vezes, os inimigos estão dentro de você, não são inimigos externos, mas internos. Amém? Amém. E
queridos, Gideão fala, né, quando o Senhor chama para essa batalha, ele fala assim, olha, no meu clã, o meu clã de Manassés é o menos importante em toda a região. E dentro do meu clã, eu ainda sou o menor, Senhor. Como assim? O Senhor me quer nessa peleja, eu não vou conseguir. Aí o Senhor disse para ele, olha, eu estarei com você. E assim é você também, querido. Talvez você fale assim, olha, minha família, ninguém nunca deu certo. Eu sei que eu não vou dar certo, que eu não vou conseguir, mas o Senhor te diz nessa noite, eu estarei com você. O Senhor está com você e o Senhor quer que você dê, sim, grandes passos e grandes conquistas em sua vida espiritual, que é o que nós estamos falando aqui hoje nesta noite. E nós vamos ver alguns passos, né, que o Senhor quer fazer que a gente dê para que a gente conquiste esses sonhos. Vamos ver 4 passos para grandes conquistas na nossa vida. O primeiro passo é acampe junto à fonte. Gideão trouxe os homens que com ele estavam e acamparam perto da fonte de Arode. E o que é acampar? É se estabelecer num território, numa região, é ficar ali. E para nós hoje, no nosso âmbito espiritual, significa acampar para nós, investir tempo com o Senhor, investir em intimidade com Deus, investir a sua vida espiritual buscando profundamente com o Senhor a intimidade dele dia a dia. E quem é a nossa fonte, queridos? A nossa fonte é Jesus. Ele é a fonte de água viva que jorra sobre as nossas vidas. Então, quando nós estamos acampados junto à fonte, não tem como dar errado, queridos. E um tempo de consagração e de entrega para desfrutar da presença do Senhor. O primeiro passo é esse, querido. Nós temos que ter esse tempo de consagração e de entrega para que a gente possa desfrutar da presença do Senhor. Antes de lutar qualquer guerra na sua vida diária, você precisa acampar, você precisa investir tempo com Deus. Nós precisamos. Muitas vezes a gente vai com a cara e a coragem, fazendo do nosso jeitinho, como a gente já falou, né? E a gente não se entrega, a gente não busca, a gente não consagra, a gente não pergunta à fonte o que ela quer na nossa vida. E nós precisamos acampar junto a essa fonte para que a gente tenha êxito nas nossas buscas por desfrutar na presença do Senhor. Amém. E além também de acampar ser um tempo de consagração e de entrega, ele é um tempo também de preparação, irmãos. Para sermos habilitados para um tempo de grandes batalhas e de conquistas. A Bíblia diz que Gideão, antes de acampar, fez várias provas com Deus. É um tempo em que Deus mostra que está conosco e nos prepara e nos habilita. Isso acontece junto à fonte. Como a Ana já explicou aqui, a fonte nossa é Cristo. Irmãos, momentos de luta, momentos de batalha, momentos de preparação para a batalha, são momentos que a gente pode consultar a Deus e perguntar para Ele coisas, pedir para Ele provas. Como é que tem sido a sua vida? Você tem conversado com Deus? Você tem se comunicado, se relacionado com Ele através de oração, pedido provas de que Deus é contigo? É muito normal no dia a dia, principalmente nos momentos de pressão, de tristeza, a gente sentir solidão. Nesses momentos é muito importante que a gente lembre que nós estamos perto da fonte, que essa fonte é Jesus. Ele é fonte para tudo que a gente precisa na nossa vida, inclusive para matar a sede da nossa alma e do nosso espírito. Amém? E que a gente precisa entender que Ele está à nossa disposição. E se a gente pedir uma prova de que Ele é conosco, Ele sempre dá essa prova. Amém? Eu vou aqui rapidamente dizer uma coisa para vocês. Eu já disse isso no acampamento, mas quero aqui dizer para alguns irmãos que não estiveram lá. Quando eu estava internado e passando por aquela situação de Covid, em um determinado momento eu comecei a orar a Deus pedindo: Senhor, o Senhor não tem algo para fazer através da minha vida? Fala comigo. E numa madrugada eu de repente tive um insight e comecei a escrever coisas que eram referentes ao acampamento. E ainda nem havia chegado o momento, mas eu de repente comecei a escrever e foram várias páginas ali escritas. E depois que eu escrevi aquilo, eu me parei para pensar, poxa, por que eu estou escrevendo tudo isso? E na hora o Espírito falou comigo: é para que você saiba que eu estou com você e que você ainda vai viver, você não vai morrer aqui. E ali foi a minha convicção de que Deus estava comigo.
Então, se você perguntar para o Senhor, se você falar com Ele, Ele não vai ficar irritado. Ele sabe que você, como um ser humano, pequeno, falho, cheio de defeitos como é, e como eu também sou, a gente precisa de provas da existência de Deus. Deus não é um ser tangível através das nossas mãos. Nós precisamos da fé para tocar. E Ele sabe que a gente precisa dessas provas de fé para que a gente possa continuar lutando e conquistando. Tá? Mas o primeiro passo é esse, é estar acampado e junto à fonte que é Jesus. Não adianta você querer enfrentar somente com o seu braço, com a sua força, com a sua inteligência ou com a sua coragem. Elas são necessárias, mas mais necessário que isso é estar junto à fonte. Amém, meus queridos? E habilitado, sendo habilitado pelo Senhor. Quantos de nós nos sentimos incapazes e tão pequenos? E isso parece normal. Mas quando vamos ao Senhor, somos capacitados. Aquele medo e aquela preocupação vão embora. Muitos são covardes e sempre vão ter medo. Quantos chamados dizem não? Não é verdade? São tantos os argumentos, por que isso, por que aquilo? Tudo porque não tem um tempo de qualidade junto à fonte, junto ao Senhor. Quero dizer aqui como uma última fala desse ponto, é que quanto mais estivermos junto à fonte, bebermos dessa fonte, mais segurança, mais provas de que Deus existe e que é conosco, que está conosco em nossa vida, a gente terá. Então, o primeiro conselho, se agarre, se abrace a esse conselho, esteja acampado junto à fonte que é Jesus. Se você tem dúvidas com relação à sua carreira na fé, se você tem dúvidas com relação se Deus existe, e olha, Deus não quer saber se Ele existe ou não para um ateu, mas para você, porque Deus é um ser pessoal. Ele quer ter sentido e existência para você, e é isso que importa. Se você quer ter essa certeza, essa convicção, esteja junto com Jesus, caminhe com Ele, beba da fonte que é Ele. Amém? Outro passo para grandes conquistas é formar valentes. E a nossa igreja Vida Plena tem o intuito de formar valentes. Eu e você podemos ser esses valentes. E como nós formamos valentes? Selecionando, queridos. Um povo não é um exército, uma multidão não é só de valentes. Na multidão sempre há os covardes, os medrosos que se escondem atrás dos outros. Por isso a igreja começa com poucos e não com uma multidão, pois tudo começa pequeno. E como fazer para preparar discípulos valentes? Como selecionar os valentes no meio de 32 mil? Quais são os critérios a usar para selecionar esses valentes? Serão, com certeza, queridos, os mesmos critérios que Deus usou para selecionar naquele dia. Os valentes que venceriam aquela guerra. O primeiro critério é o do medo. O medo paralisa diante do perigo. E Gideão disse para os medrosos irem embora. O medo é contagioso. Deus não quer que o seu exército seja medroso. Nós temos que ser valentes. Por isso, o Senhor quer formar valentes no nosso meio. Discípulos medrosos no seu exército, o Senhor não quer. Juízes 7:3 diz assim: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Então, o que a gente pode fazer? Tomar posse dessa coragem, queridos. Só assim você poderá ficar pronto e fazer parte desse exército do Senhor que vai vencer, que vai triunfar. Temos que ser valentes e afastar, porque o Senhor lança fora todo mundo. No Senhor não há medo. Nós precisamos formar valentes. Então, e o segundo critério para se formar valente, além do critério da coragem e não ter o medo, é a falta de vigilância. É uma forma também como Deus se utiliza como estratégia para separar aqueles que são valentes dele, né? E nós temos aqui essa dica de Deus, essa dica divina para Gideão, né? O critério da falta de vigilância. Ele os testou na água e só ficaram 300. Olha só. Eram 32 mil, não é isso? E no final foram 300.
isso dá menos do que o dízimo, não dá? Porque o dízimo é 3.000, então foi o que? 1% ou menos de 1%, porque para ser isso teria que ser 320. 1.700. Olha aí, muito, muito pouco. E Deus disse, com esses 300 você vencerá. Irmãos, essa semana eu fui pregar numa igreja e a gente estava falando sobre milagres, né? E assim, irmãos, para Deus operar o milagre, ele não é a quantidade de seres humanos, ele não conta com um grande contingente, ele conta com aqueles que são os valentes dele, aqueles que se colocam à disposição, aqueles que estão alinhados. Deus aqui deu uma estratégia para Gideão, para selecionar esses valentes, que não eram valentes segundo o conceito de Gideão, mas segundo o conceito de Deus. Então a separação foi feita pelo próprio Deus. Gideão só tinha que observar, fiscalizar, para que essas pessoas se sobressaíssem entre as outras, né? E aí ele separava essas pessoas. E como sempre, irmãos, os que são valentes, que são aqueles que, por exemplo, na igreja estão dispostos a tudo que o pastor fala, vamos fazer tal coisa, ele, uhul, estamos lá. Não são muitos, né? Você vê que às vezes há um eco, há um silêncio, né? E aqui nesse caso não é diferente, né? E um outro critério, além do medo, né? Porque primeiro foi perguntado que aqueles que eram medrosos pudessem ir embora e iam em paz. E aí nesse caso aí 22.000, não é? Sim. 22.000 foram embora. Aí teve o critério agora também, que é o critério da vigilância. E Deus disse, com esses 300 você vencerá. Deus quer discípulos, servos, vigilantes. Às vezes queremos fazer tudo de qualquer jeito. Não é assim que funciona o exército do céu na terra. Não é de qualquer forma, de qualquer jeito. Para tudo existe um procedimento. E com certeza, para servir a Deus, é necessário um procedimento da nossa parte. Procedimento esse que não sou eu que invento, ou o pastor Orisvaldo, ou qualquer outro ministro aqui desse ministério, ou de outro ministério, mas sim um procedimento que vem dos céus. E a Bíblia, ela é uma grande orientadora desses procedimentos, amém? E aí a gente vê lá em Juízes, no capítulo 7, verso 5, assim: assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber, Ou seja, Deus pediu para Gideão observar, quando ele levasse os homens a beberem água no rio, aqueles que lamberiam a água como um cão faz, e aqueles que iriam se ajoelhar e beber a água. E por que ele fez isso? Só para ser um critério para Deus, né? Não tem um grande significado, mas há de convir comigo que aquele que se ajoelha, que se abaixa, que olha para a água, que empurra a água para a boca, ele não está vigiando, mas aquele que lambe como um cão, ele está, ao mesmo tempo que está bebendo, ele está olhando para tudo que está acontecendo à sua volta. Então o critério aqui foi a vigilância, e que eu e você sejamos assim como esses, vigilantes o tempo inteiro, né? A Bíblia fala para a gente ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. E a prudência está relacionada à vigilância, porque se eu sou prudente, geralmente eu estou vigiando, eu estou olhando o que está acontecendo à minha volta. Eu não vou dar um passo fora, eu vou procurar sempre estar percebido de que à minha volta há inimigos e eu preciso estar atento. Amém? Outro passo para grandes conquistas é sonhar e acreditar no sonho. A gente vai fazer uma pequena leitura aqui, Juízes 7, de 8 a 15, que diz assim, queridos: Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então, ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento.
Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Aí é o segredo, queridos. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela se tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Amém. Irmãos, o sonho às vezes pode não vir diretamente para você, mas mais importante do que ter um sonho e que esse sonho tenha vindo de Deus, é importante acreditar, ter fé nesse sonho. Na igreja, geralmente a pessoa que sonha, em que Deus coloca os sonhos no coração, na mente, ou até mesmo um sonho durante a noite, é o pastor. Até por conta do envolvimento dele, às vezes ser maior do que o nosso, um envolvimento mais profundo na questão da responsabilidade da igreja, do ministério. Mas nós, que às vezes não sonhamos como ele sonhou, podemos acreditar. Veja só, a conquista era do povo de Deus, era também de Gideão, mas não foi Gideão que teve o sonho. Quem sonhou foi uma outra pessoa. E ele ouviu a interpretação ainda de um terceiro, né? Um sonhou, outro interpretou, e a Gideão coube o quê? Acreditar. Você tem acreditado? Porque assim, não é acreditar em qualquer sonho, mas nos sonhos que são de Deus. Eu falei aqui sobre uma palavra, vou falar de novo: alinhamento é muito importante. Você está alinhado com a liderança da igreja, estar alinhado com o ministério, estar alinhado com os outros irmãos é importante para que você receba o sonho, a visão, que às vezes não é sua, e acredite. Aqui neste lugar, muitos sonhos foram plantados e nós temos visto, porque acreditamos nesses sonhos, eles acontecerem. Esses dias mandaram uma foto, não sei se foi a Renata, mas colocaram uma foto no grupo de como a igreja era. E a gente percebe através daquela foto quantos sonhos aconteceram nesse lugar, que foram realizados. Porque nós cremos, nós acreditamos. Mesmo que o sonho não fosse meu, ou da Ana, ou seu, mas era o sonho do homem de Deus, do pastor Orisvaldo, da Renata. E nós abraçamos esse sonho, e ele faz parte dos sonhos da nossa conquista aqui no ministério. E mesmo assim, você também pode sonhar com coisas, e outros acreditarem e receberem, ou outros sonharem em você receber na sua vida. Deus diz que se ainda estivesse temeroso, fosse ao acampamento dos midianitas. E Deus lhes fez ouvir um sonho de um midianita e a sua interpretação. Olha só que terrível, esse sonho era do midianita, do inimigo. Muitas vezes estamos na igreja, mas não entramos na visão que Deus deu à igreja, ou deu para a igreja. Gideão precisava de empolgação para estar naquele exército. A resposta foi ouvir o sonho. Olha os resultados que um sonho de Deus traz, né? Fortalece as mãos para o trabalho, restaura o altar de Deus para a adoração. Temos a nossa fé ativada. O sonho motiva alguns dos nossos irmãos a lutarem conosco. Então é importante ter o sonho acontecer, e Deus vai sempre mandar sonhos, mas também é importante acreditar. Quando a gente acredita, a gente recebe novas forças, somos renovados nas nossas forças e conseguimos trabalhar. E como aqui também diz, a adoração, o altar da adoração, ele é restaurado. Você vê que na mesma hora Gideão glorificou a Deus. E às vezes no momento da batalha,
É um momento tão duro, tão difícil, um momento que a gente precisa sentir a companhia de Deus, a presença dEle fortalecendo a gente, a sombra dEle nos protegendo, mas também a gente precisa receber outros tipos de prova. E aqui tem o sonho como uma prova disso, de que Deus é conosco e que a gente precisa estar diante do Senhor, fortalecido no Senhor, adorando Ele. Não só no momento que nós temos as bênçãos nas mãos, mas adorar antes, no momento de batalha. E isso é possível, porque nós vemos aqui Gideão também adorando. Que você possa adorar ao Senhor no meio da sua batalha, no meio da sua guerra, no meio da sua luta, porque a adoração ela cabe em qualquer momento, tá? Quem adora o Senhor não adora por aquilo que Deus fez, mas por aquilo que Deus é. E Deus é bom o tempo inteiro, meu querido, minha querida. Então, cabe a adoração em qualquer instante da sua vida, mesmo no momento difícil. É verdade, queridos. E um pequeno lembrete: se você parou de sonhar ou desistiu dos seus sonhos, não faça isso, meu querido. A partir de hoje, volte a sonhar com sonhos de Deus para a sua vida, com sonhos e projetos que Deus tem. Grandes sonhos e projetos para mim e para a sua vida. Então, não desista. A gente não pode parar no meio do caminho. Se Gideão tivesse desistido no meio do caminho, o povo de Israel não seria liberto. Então, nós não podemos parar. Outro passo para grandes conquistas é apropriar-se das armas de Deus. Juízes 7,16 diz assim, dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritavam: a espada pelo Senhor e por Gideão. Posso falar? Pode, claro. Queridos, o texto fala de uma corneta, um vaso de um barro de uma tocha acesa dentro de um vaso. E disse para fazer igual ao que ele iria fazer. Gideão foi bem claro na sua ordem específica. E no final deveriam gritar, pelo Senhor e por Gideão. Na troca de guarda dos medianitas, quase à meia-noite, os 300 tocaram as cornetas, quebraram o vaso, fizeram tudo quanto Gideão mandou. Deus quer que nós usemos essas armas também na nossa vida hoje. A buzina, ou o chofar, ou a corneta, o que representa? Representa a nossa capacidade de falar da palavra do Senhor, de pregar o Evangelho. Abra a boca e prega o Evangelho a tempo e a fora do tempo. É o que nós precisamos fazer. O vaso de barro representa o quebrantamento. É necessário humilhar-se de tal forma que você pareça quebrado. Ninguém pode ser valente sem ser trabalhado. Todos nós precisamos ser trabalhados, nas mãos do Senhor. O Senhor quer trabalhar em nós nessa noite. Nós temos que nos quebrantar em sua presença. Nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor. Que a seu tempo Ele nos exaltará. E a tocha serviria para iluminar, representa o Espírito Santo em nossa vida. Nós temos que ter essa chama acesa, ardente, permanentemente em nossas vidas. Levíticos 6:13 diz assim: o Senhor diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O valente precisa desse fogo na escuridão. Nós temos que arder, queridos, nós temos que queimar em qualquer lugar que nós andarmos. Esse fogo tem que estar presente em nossos corações, em nossa vida. Nós vamos iluminando o caminho, é com Ele. Por fim, a unidade representa uma arma poderosa. Se Gideão tivesse todas as armas, mas não estivesse em unidade com os 300, ele não venceria a batalha.
nós temos que pregar, nós temos que ser quebrantados, nós temos que ter a presença do Espírito Santo em nós, mas nós temos que ser unidos, queridos. A unidade fez a diferença e venceu aquela guerra. É isso que nós temos que ter, a unidade em Cristo, todos nós firmes no mesmo propósito, para que nós venhamos vencer essa guerra diária das nossas vidas. Então, meus queridos, só que recapitulando rapidinho, os nossos passos o primeiro, acampe junto à fonte, como nós falamos, a fonte é Cristo. Segundo passo é formar valentes. E a gente pode falar que aqui na Igreja Vida Plena o que tem sido feito é a formação de valentes. É isso que fazemos todos os dias que viemos aqui, que pregamos a palavra, que cantamos, que oramos. É formar esses valentes. E que você esteja entre esses 300 valentes de Gideão, que você seja um deles. O outro passo, o terceiro passo é sonhar e acreditar no sonho. E como eu disse, às vezes o sonho é seu e você deixou de acreditar, ou às vezes o sonho é de outro. Mas acredite no sonho. Aqui, neste lugar, muitos têm sonhado e têm visto os milagres de Deus acontecer. Então, aqui é lugar de sonhar e de acreditar em sonhos. Creia, esse é o terceiro passo. O outro passo é apropriar-se das armas de Deus, que é o que a Ana acabou de falar para você. Nós temos, assim, pelo menos 3 armas: a corneta, o vaso e a tocha. E o último, muito importante, que a Ana falou, sobre o fogo aceso. Veja só, cada um de nós somos um altar do Senhor, um lugar que nós, aliás, a Bíblia fala em Romanos 12 que a gente tem que se oferecer como sacrifício vivo diante de Deus, né? E que você possa queimar no altar, que o fogo no altar nunca se apague, mas também que nunca falte oferta, oferenda ao Senhor, que é a sua própria vida, que você possa estar o tempo inteiro ofertando ao Senhor a sua vida, a sua consagração a Ele, amém? E ela falou também da unidade, né? Irmãos, tudo que fazemos para o Senhor tem que ser em unidade, porque nós somos um corpo, irmãos. Somos um corpo. Esses dias eu conversava com os jovens e falava sobre a questão de pessoas que querem Deus, mas não querem a igreja. Não dá para ser assim, porque a igreja é o corpo de Cristo. E nós estamos bem ajustados à cabeça que é Jesus. Se você não quer a igreja, você não quer estar no corpo. E se você não está no corpo, você não está ligado a Jesus. E se você não estiver ligado a Jesus, você não tem a vida eterna, você não tem salvação, você não está ligado a Deus. Não dá para querer Deus sem estar ligado à igreja. Não dá para vencer, conquistar, ser abençoado, ter a salvação, se você não viver em unidade com os outros 300, ou os outros 299, né, de Gideão. Você precisa estar associado a eles, vivendo em comunhão. Não fique em casa. A célula é só na terça-feira online. Nos outros dias é presencial. Venha na quinta, venha no domingo, venha de manhã aprender a palavra do Senhor também no domingo. Todas as oportunidades que você puder, aprenda e viva em comunhão. A nossa fé, a fé cristã, ela é feita em comunhão. Não é uma fé que você tem que viver sozinho como um ermitão. Amém? Para concluir, Gideão tornou-se valente para gerar valentes. Após fazermos o que Deus nos manda, é preciso ficar somente observando o resultado. No caso deles, os inimigos fugiram gritando, e uns aos outros se feriram, e houve grande mortandade de ponta a outra do acampamento dos inimigos. E ficou a terra de Israel em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Olha só, 40 anos, numa época tão difícil, que não é uma época como agora, onde os países estão bem delineados, os seus limites, onde existe ONU, onde existe corte de Haia, hoje, onde as pessoas respeitam tratados e tudo mais. Naquela época não, era a época de sempre estar em guerra. Deus proporcionou ao povo de Israel 40 anos de paz. Amém? O Senhor proporcionou, não foi Gideão. Gideão foi simplesmente um instrumento, como eu e você também podemos ser, e se nós quisermos, com certeza seremos. Amém? Porque Deus quer nos usar. Amém. E hoje, queridos, o Senhor te desafia a conquistar. Se você está aí paradinho, não está muito animado, não quer fazer parte, né, não está fazendo parte do nosso corpo de formação de valentes, o Senhor está desafiando a você. Comece hoje mesmo o seu plano de conquista da sua vitória, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Quer orar? Oro.
posso orar. Amém? Deus abençoe a sua vida, queridos. Até a próxima. E em breve, acho que eu posso falar, pastor, se tudo correr bem, em setembro estaremos presencialmente. Aí voltaremos com as nossas células em casa. Vamos estar pertinho para conversar, para trocar experiência, para falar mais e mais da sua palavra, né? Em unidade, isso mesmo. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por este momento, Senhor, que tivemos aqui falando acerca da sua palavra. Palavra maravilhosa que preenche os nossos corações, que nos revigora, que nos dá força. Senhor, que renova os nossos sonhos, Jesus. Quando nós pensamos que estava tudo perdido, o Senhor vem e nos alegra novamente, nos coloca novamente no caminho, ó Pai. Senhor, aqueles que estão em casa nesta noite, que estavam desmotivados, Senhor, que eles tenham recebido, sim, uma injeção de ânimo e que possam querer, sim, Senhor, novos desafios, capacitados para vencer cada dia mais na Tua presença, Senhor. Eu te peço nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Pai, prepara tudo, Senhor. Nós estamos com vontade de voltar, mas estamos dependendo somente de Ti, Senhor. Entregamos nas Suas mãos a nossa vida, Senhor, e que o nosso querer seja o Teu, Pai, para nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe.